Bom dia a todos. É bom nós estarmos aqui mais uma vez, de volta do mais importante, que é o Senhor e a sua palavra. Eu, entretanto, ia pedir só ali ao Paulo, se puderes. Podes meter já a tabela, que eu, entretanto, começo. Hoje queria falar-vos de uma mensagem que até já falei no Zoom, mas, de certa forma, falar não vai ser falar da mesma forma, nem do mesmo exatamente, até porque queria seguir um pouco em frente, mas queria falar-vos acerca da passagem que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 33 e 34, que penso que seja a principal passagem que vamos ficar e permanecer hoje. E então, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, e versículos 33 e 34, que diz o seguinte: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. E tentando fazer um pouco um resumo, irmãos, é importante e é interessante nós ao lermos esta passagem e vermos o apóstolo Paulo preocupado com as chamadas más conversações. E poderia falar das más conversações como a má doutrina, porque os bons costumes, aquilo que nós temos práticas em fazer, tivemos um feriado a semana passada, não este que passou, mas o outro ainda, que foi para relembrar a libertação nossa do governo ou do domínio espanhol, e que manteve-se como um costume nós nesse dia não trabalharmos, porque é um dia que nós lembramos de algo que aconteceu e que as pessoas que tiveram aquela revolução e aquele ato naquela altura quiseram e conversaram e ensinaram as gerações seguintes do que é que tinha acontecido e porque é que nós hoje temos por este costume não trabalhar nesse dia descansarmos e relembrarmos do que é que aconteceu, que fez hoje nós sermos um país independente. E nós vemos que, de facto, os vários costumes vão sendo passados através do quê? De palavras, através de conversações. O ensino é feito por meio de palavras e a parte prática é feita não só por palavras, mas também das nossas ações. E então nós vemos que o apóstolo Paulo, nas várias igrejas, ele sempre teve o zelo e a preocupação de ensinar o bom comportamento ou os bons costumes, começando sempre com a boa doutrina. E é interessante que, começando pela palavra de Deus que lhe foi dado, ele falava e ensinava até chegar sempre e normalmente à parte prática, que era o comportamento, porque o comportamento era um reflexo daquilo que eles tinham aprendido. Se tinham aprendido bem, se tinham a compreensão para compreender, a vontade, a capacidade, vemos que tudo isso vem da parte do Senhor, mas eles também tinham de fazer a parte deles. E o apóstolo Paulo tinha essa preocupação de ensinar e relembrar constantemente aquilo que o Senhor lhe tinha dado. E fazendo um paralelo, por exemplo, com as escolas, e nós quando vamos às escolas e quando estamos na escola, normalmente é assim que este é o método de ensino, que é o professor dá ou ensina a teoria, seja que disciplina for, mas, por exemplo, pegando na matemática, que é muito mais prático, o professor ensina a teoria, ensina a tabuada, ensina a fazer as contas de multiplicação, divisão, diferença e somas, mas depois o aluno, se não praticar, nunca vai chegar a compreender ou fazer o que quer que seja de matemática, porque é muito prático. E se o aluno não põe em prática aquilo que aprendeu, dificilmente vai reter ou vai conseguir fazer o que quer que seja. E se o professor pedir para calcular a área de um quadrado, olha, vais àquele terreno e vais calcular a área daquele terreno, ele não vai saber, porque se ele não reteve a parte teórica do que o professor ensinou, de como calcular a área de um retângulo ou de um quadrado, ele depois na prática não vai conseguir fazer nada. Não vai conseguir perceber qual é que é a área que ele precisa. Se ele precisar de cortar ou fazer uma parede de X que tenha uma área, ou tenha chão, ou tenha o teto, ou o que for, ele não vai saber porque não sabe calcular uma área. Daí, irmãos, o apóstolo Paulo zelar e ter esse zelo de ensinar corretamente aquilo que o Senhor lhe passou e fazer questão que as gerações seguintes estivessem firmes nisso para também ensinarem aos outros. É por isso que ele escreve a Timóteo, para Timóteo estar firme, porque ele iria ensinar uma geração que essa geração iria ensinar a geração seguinte. E para isso Timóteo tinha de estar firme
naquilo que tinha aprendido do apóstolo Paulo. Ele tinha de garantir da parte dele que aprendia bem, assim como o apóstolo Paulo tinha de garantir que, como neste caso, no caso de professor, ele tinha de ensinar e garantir que os outros aprendessem e que as várias igrejas locais aprendessem aquilo que tinha ensinado. E vemos que, irmãos, o comportamento muitas vezes nossos advém de nós, de facto, negligenciarmos a prática, negligenciarmos o ensino, porque às vezes a negligência pode nem ser sempre rejeição, pode ser o professor ensina, mas nós não praticamos, ouvimos, se calhar até achamos interessante, mas quando chegamos a casa não fazemos os trabalhos de casa. Os trabalhos de casa ficam por fazer, quando chega a hora do teste, a hora dos exames, a coisa não corre assim tão bem porque nós não mantivemos a prática. E o mesmo vemos na Palavra de Deus, aquilo que nos foi ensinado, ele procurou garantir que era ensinado corretamente e que as várias igrejas aprendiam e aprendiam da forma correta para que depois os costumes fossem bons, o comportamento deles fosse bom, para quando viesse de facto o dia difícil eles estivessem firmes na Palavra de Deus. Curiosamente, irmãos, a parte prática e o comportamento vemos nas epístolas do apóstolo Paulo, daí eu deixar esta tabela, que ele zelava sempre por dar mais, procurar mostrar o bom comportamento, dar bons exemplos, do que até mesmo de ensinar a doutrina, porque normalmente, quando nós ensinamos alguma matéria, normalmente a matéria em si é algo curto, não costuma ser matérias de horas e horas. Quando nós queremos ensinar alguma coisa, por exemplo, no caso da matemática ou uma fórmula, normalmente é uma coisa curta. Agora, a aplicação desse ensino, que às vezes até pode ser algo curto, tem de ser estendido no tempo, tem de ser praticado durante muito tempo. Daí o apóstolo Paulo zelar a ensinar a doutrina, e daí nós vermos nesta tabela que, curiosamente, nas suas epístolas, em termos de ensino e de doutrina, ele temos cerca de 41 capítulos em que ele, de facto, ensina a Palavra de Deus, ensina aquilo que o Senhor lhe passou, e que no comportamento ele, pelos exemplos, até mesmo o exemplo de vida dele, das várias situações dele e de vários casos práticos que ele mostrava, temos 46 capítulos de toda a total das suas epístolas. E com isto, irmãos, já ficamos com uma ideia de que ele procurava e zelava por dar bons exemplos pela parte prática, porque a parte prática era um reflexo daquilo que tinham aprendido. E daí também, irmãos, nós também percebemos que ele normalmente começava sempre pelo ensino, aquilo que o Senhor lhe tinha dado para ele, para a igreja e nós hoje aprendermos, e depois, assim que era ensinada a parte da doutrina, então passarmos à parte prática. Aquilo que o Senhor nos deu, como é que nós vamos colocar em prática? O que é que nós temos de fazer? Como é que nós fazemos? Como é que vamos lá chegar? E vemos então o apóstolo Paulo preocupado então, e o Senhor principalmente, pois estas epístolas, como sabemos, são inspiradas pelo próprio Deus, e vemos que é o próprio Deus preocupado em nós termos um bom comportamento nas nossas vidas, nas nossas igrejas locais, para de facto que o bom comportamento reflete sempre uma boa doutrina, e daí haver esta preocupação de haver um ensino reflexo, o ensino correto, porque esse ensino correto vai ser o reflexo depois no nosso comportamento. Daí, irmãos, passarmos então para este versículo 33, porque este versículo 33 resume algo que vemos na igreja em Coríntio, que é a igreja aos Coríntios, irmãos, vemos que o ensino deles, ou o ensino que lá era feito entre eles, mostrava que era uma igreja imatura. E vemos o apóstolo Paulo preocupado com isso, daí ele dizer no versículo 34, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Ele parecia que ainda faltava conhecimento, e normalmente quando falta conhecimento, e a quem falta conhecimento são aos meninos. Normalmente os meninos é que não têm tanto conhecimento ou da vida, ou experiência, ou sabedoria, e isso leva a que eles, as conversações deles, as conversas, o comportamento, seja imaturo, porque as crianças são assim. E vemos que a igreja em Corinto era assim, era imatura, porque eles, de facto, ainda não tinham o conhecimento de Deus, que o apóstolo Paulo fala, e ele diz, e digo isto para vergonha vossa, porque nós, irmãos, se lermos o tempo que o apóstolo Paulo ficou com eles, ele ficou cerca de ano e meio, se não me engano, e ficou com eles aquele tempo todo, e parece que o tempo que ele passou com eles,
que se calhar até foi mais do que em outras igrejas locais, eles parece que não aprenderam nada. Mesmo assim continuavam meninos. Mas mesmo assim o apóstolo não deixava de fazer aquilo que ele foi chamado a fazer. Não foi deixado de ensinar a palavra de Deus e procurar ensinar corretamente. Por isso, irmãos, nós quando lemos as más conversações corrompem os bons costumes, nós entendemos de facto que estas más conversações é de facto a má doutrina, porque é de facto a má doutrina que vem pelas palavras, que vem pelas conversas, pelo diálogo e de facto pelo ensino. E nós muitas vezes pensamos que o ensino, muitas vezes tentamos zelar pelo exemplo em si. Eu tenho de mostrar o meu exemplo para ensinar corretamente. Sim, isso também é verdade, mas nós não podemos descartar a parte do ensino audível, de nós não só pregarmos a palavra de Deus, mas procurarmos ensinar corretamente. É interessante, irmãos, porque no Antigo Testamento, como vemos em casos como os casos de Jeremias, Ezequiel, Isaías, Oseias, que eles, quando eles ensinavam e quando pregavam ao povo de Israel, eles pregavam das duas formas, audivelmente e pelo exemplo. E se nós lermos os vários livros proféticos, vemos que eles faziam coisas que achávamos ridículos. Alguns, se calhar, vestirem-se com roupa assim de traje mau. No caso de Oseias, se não me engano, que teve de casar com uma prostituta. Porquê? Porque ele teve de mostrar que o povo de Israel era aquela prostituta que se tinha desviado do Senhor e que tinha de se voltar para o Senhor. E vemos, no caso destes profetas, eles não só falarem a mensagem que Deus lhes tinha dado, mas eles também mostravam pelo exemplo. Eles comportavam-se de forma conforme a mensagem que eles falavam. E é isto que o Senhor quer de nós também, de nós hoje. Que nós, ao ensinarmos, ensinemos de boca, audivelmente, exortando também uns aos outros e procurando a edificação uns dos outros, mas também procurar zelar pelo nosso comportamento, pois nós vamos ensinar da melhor forma que conseguirmos, e a melhor forma audivelmente ou pelo nosso exemplo. Daí, irmãos, nós vemos de facto que as más conversações correspondem de facto ao ensino. Porque é o ensino que, através das nossas palavras e ações, que depois vão influenciar os costumes, que podem vir a ser maus ou não. E estes, irmãos, se nós lermos o contexto também deste capítulo, do capítulo 15, também vemos de facto que os maus ensinos levavam a práticas más, porque quando nós lemos no versículo 12, e podemos ver, já que temos a passagem aberta, nós vemos o apóstolo Paulo a questionar-lhes com o seguinte, diz ele: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, notem o que ele diz agora. Como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Então o apóstolo Paulo tinha ensinado, de facto, e ele próprio diz que ele pregava que Cristo ressuscitou dos mortos, e alguns andavam a ensinar lá que não havia ressurreição dos mortos. E ele faz esta questão. Ora, se nós pregamos a Cristo e que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns dentre vocês dizem que não há ressurreição dos mortos? Não é? E ele diz, continua no versículo 13, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou, que é a lógica, que é o que faz sentido. Se ele prega algo e eles dizem que não há ressurreição dos mortos, a pregação deles era em vão, era inútil. E se Cristo não ressuscitou, conclui ele, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Notem que o ensino que eles estavam a falar, que estas más conversações que eles estavam a ter, que é não há ressurreição dos mortos, fazia com que o trabalho do apóstolo Paulo e a pregação dele fosse inútil. E a própria fé deles. Eles estavam ali juntos a relembrarem e de facto a ensinarem que o Senhor Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos. Mas havia alguns no meio deles que diziam que não havia ressurreição dos mortos. E ele, então o que é que vocês estão a ensinar? Vocês estão a ensinar algo errado, algo mau. Não foi assim que aconteceu. Não foi assim que nós vimos. Daí ele, no início do capítulo, irmãos, ele dar este testemunho tremendo, dizer que vos notifico. Notifico o que, irmãos? O Evangelho que já vos tenho anunciado. Eu já vos anunciei isto antes, que é o quê? O qual também recebestes, que vocês receberam inicialmente, e que vocês também permanecem, apesar de alguns dentre vós dizerem que não há ressurreição dentre os mortos. E ele depois diz... primeiramente vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Por isso, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo a começar pelo bom ensino e a questionar a eles porque é que eles não estavam a ensinar corretamente.
porque eles, ao não ensinarem corretamente, isso fazia levar a práticas erradas, a práticas más, à imaturidade que eles estavam a mostrar. Daí o apóstolo Paulo dizer, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e também a fé que vocês receberam, a vossa fé. Por isso, irmãos, daí ser muito importante nós procurarmos ensinar corretamente e corrigir o ensino que muitas vezes é errado ou que tem alguns pontos até errados. Procurarmos com esse zelo, de facto, ter esse zelo com amor, com precisão, com carinho, com exortação e de forma, de facto, a permitir a edificação da Igreja como um todo. Porque senão, irmãos, vã seria a nossa pregação e vã seria a nossa fé se o ensino for mau. Porque se o ensino for mau, ele é inútil, ele não vai trazer frutos, porque as pessoas não foram ensinadas corretamente e não estão assim capacitadas a, de facto, dar fruto para a obra de Deus. E é interessante, irmãos, que até ao verso 33, de facto, o apóstolo Paulo mostra que se o ensino é errado, o testemunho deles é errado e os próprios coríntios também estão errados de várias formas. Daí ele dizer no versículo 15, e diz ele, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou se na verdade os mortos não ressuscitam. E vemos ele afirmar então, quase em tom de conclusão, a mostrar que de facto se o ensino for errado e se de facto não for ensinado corretamente, então isso põe em causa o testemunho. E põe em causa o testemunho não só de quem ensina, mas também de quem ouve. Porque aparentemente alguns dentre aqueles que ensinavam que não havia ressurreição dos mortos, eles andavam mal de alguma forma. E de alguma forma isto trazia instabilidade à Igreja, fazia com que a Igreja não crescesse, não houvesse crescimento ou desse frutos. Daí, irmãos, haver o zelo da nossa parte, ensinarmos corretamente e procurarmos pôr em prática cada um de nós aquilo que o Senhor tem para nós. E vemos então, se o ensino é errado, então não existe proveito disso. Por isso, o apóstolo Paulo chega ao versículo 32 e ele diz o seguinte: se como homem combati, notem agora, se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E vemos então ele mais uma vez a fazer ênfase e a mostrar que de facto a má doutrina, se não for corrigida, se não for de facto trazida à luz para mostrar que é errada, isso vai trazer com que a nossa obra seja inútil, vai fazer com que, por exemplo, Paulo dar no exemplo dele que ele em Éfeso combateu contra as feras, mas isso, se os mortos não ressuscitam, não havia nada proveito da luta que ele teve. Este combate enorme que ele diz que teve, não havia proveito porque os mortos não ressuscitavam. Ele vivia disto. A vida dele era falar que o Senhor Jesus Cristo de facto tinha ressuscitado para trazer-nos esta esperança da vida eterna, que nós podemos estar eternamente com o Senhor. Era este o trabalho dele. Mas se eles diziam que o ensino que Paulo estava a dizer era falso, não era assim, então o que ele estava a pregar era inútil. Daí ele fazer questão de ensinar a eles que se vocês estão a ensinar mal, isso não vai trazer proveito para ninguém. E daí ele dizer depois, em tom de conclusão, e diríamos até de ironia, ele dizer: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Por isso, se o meu trabalho é em vão, eu não estou aqui a fazer nada, nós não estamos a fazer nada. A minha fé é vã e a vossa também. Tanto, irmãos, que Paulo vai ao ponto de concluir que a má doutrina, e notem agora, que a má doutrina, se não for vigiada, ela pode até mesmo levar ao pecado. É preciso, de facto, que o ensino seja correto para haver bom comportamento e para nós até aprendermos mais acerca da vontade de Deus e até da sua vontade para nós hoje. Daí o apóstolo dizer no versículo 34: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Notem agora, vigiai justamente e não pequeis. Se não houver vigia, se não houver relembrança, se não houver persistência, zelo no ensino, isso pode levar ao pecado. Daí nós, de facto, procurarmos o zelo e sermos zelosos a ensinar corretamente, em relembrar, para que, de facto, nós, ao fazermos isso, ao vigiarmos, procurarmos vigiar justamente através do ensino e persistência da forma correta, para não levarmos a que outros pequem. E daí, irmãos, ser importante, e vemos o apóstolo Paulo a dizer isto. E ele, de facto, a mostrar que este bom ensino
leva de facto ao bom comportamento. Notem que ele depois, no versículo 58, que é basicamente o último versículo deste capítulo, ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, notem o que ele diz agora: sede firmes e constantes. Eles tinham de ser firmes e constantes, porque Paulo ensinou-lhes acerca da ressurreição do Senhor, e ensinou-lhes isto inicialmente, era a mensagem dele, a pregação, e vemos que eles não estavam a ser nem firmes, nem estavam a ser constantes. Eles estavam a vacilar, conforme hoje era uma coisa, amanhã era outra, tinham conflitos entre eles, estavam segmentados em grupos, uns a dizer eu sou de Apolo, sou de Paulo, sou de Pedro, sou do Senhor Jesus. Havia esta divisão, havia imaturidade da parte deles, havia mau ensino no meio deles, e de facto o apóstolo termina a dizer: portanto, irmãos, vocês sejam firmes naquilo que receberam, sejam firmes e constantes, porque de facto, irmãos, só nós sendo firmes e sendo constantes no ensino que recebemos, no ensino correto, só assim é que nós vamos ser abundantes na obra do Senhor. E só assim é que nós vamos ter a convicção e a certeza que, se nós formos firmes e constantes, a nossa obra no Senhor não será trabalho em vão. E isso só é permitido, irmãos, se de facto o ensino for correto. Porque se eu aprender mal alguma matéria, seja matemática ou história ou o que for, eu depois no teste eu vou falhar. E o trabalho que eu tive até então foi inútil, porque o meu trabalho foi errado, eu pus de forma errada em prática o mau ensino, ou então não o aprendi bem, e como não aprendi bem, o trabalho que eu tive a estudar até então foi em vão, porque chegou à hora do exame, eu falhei naquelas questões, ou falhei em explicar seja o que for. Daí, irmãos, ser importante, porque se nós estivermos firmes e formos constantes, aí vai permitir que nós sejamos abundantes na obra do Senhor e vai permitir que o nosso trabalho, de facto, não seja em vão. Daí, irmãos, a firmeza e a constância levar à abundância na obra. E é só com o ensino correto que tudo isso é permitido. Entre vários problemas, irmãos, que havia em Coríntio, Paulo teve e vemos isso no capítulo 3 e no versículos 1 a 3, que de facto eles tinham vários problemas. E um dos problemas que eles tinham, que era o que já tinha mencionado no início, mas queria abrir a passagem para vermos, era o facto de eles serem meninos, porque o apóstolo diz a eles, no versículo 3, capítulo 13, a partir do versículo 1 a 3, diz ele: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Notem que todo o comportamento, até chegarmos ao capítulo 15, que é essencialmente é o penúltimo capítulo da carta do apóstolo, que resume tudo aquilo que eles eram, por causa do mau ensino que havia lá. Eles não eram espirituais, porque Paulo diz: não vos pude falar como espirituais, porque vocês não eram, mas como a carnais. E notem o que ele diz: como a meninos em Cristo. Parece que eles Paulo já tinha falado deles há tanto tempo, teve tanto tempo com eles, mas ainda assim eles eram meninos em Cristo. Parecia que não havia crescimento da parte deles. Ele diz: com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, porque ainda eram meninos, eles não tinham crescido. Parecia que o leite não tinha os nutrientes suficientes para eles crescerem, ou que de alguma forma eles não cresciam. E ele diz: com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tão pouco, ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Não é? Então nós vemos esta imaturidade da parte deles. O comportamento deles era um comportamento de meninos, a atitude, o falar, às vezes até o modo de pensar, e vemos que isso fez com que houvesse maus costumes dentro da igreja, entre vários deles, como o que é falado acerca da ceia do Senhor, que nós vemos no capítulo 11. O apóstolo a dizer, no versículo 30, ele diz assim, capítulo 11, versículo 30, que diz: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor.
Então nós vemos isto, irmãos, e ele a continuar, já agora, até ao versículo 34, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às coisas demais, ordená-las-ei quando for convosco. Então nós vemos, irmãos, a Epístola aos Coríntios mostrar a imaturidade tremenda, porque cada um quase que fazia o que queria, não havia ordem, não havia maturidade, não havia ensino correto. Eles ainda tinham de ser alimentados com leite, quando até era expectável que eles já comessem carne, que eles já fossem maduros, que eles já tivessem um crescimento espiritual grande, que já estivessem firmes na palavra de Deus há muito tempo, mas ainda assim o apóstolo Paulo teve de ensiná-los e educá-los como meninos. Porque os meninos, quando são educados, e os irmãos sabem muito melhor do que eu, muitas vezes a educação tem de ser dura, tem de ser rígida, tem de ser, de facto, zelosa para que, de facto, o menino ande direitamente, comporte-se da forma correta. Porque se assim não for, o comportamento mais tarde, quando chegar o dia da prova, as coisas vão correr mal. E vemos o apóstolo Paulo a zelar, de facto, por este bom ensino, porque esse bom ensino iria gerar um bom comportamento da parte deles e iria levar à maturidade da parte deles. Daí haver essa necessidade. Daí o apóstolo Paulo, de facto, ter dito vigiai justamente e não pequeis. Porque, de facto, o comportamento deles era mau, mas, ainda assim, lá porque era mau, não deveria deixar de haver bom ensino da parte deles e não deveria deixar de haver edificação, exortação e persistência, lá porque eles comportavam-se mal quase desde o início da carta até ao fim, sem contar com a segunda carta, lá porque eles comportavam-se mal, Paulo não ia dizer os coríntios são um caso perdido, eu vou deixá-los. São um caso perdido, não consigo fazer nada deles, são meninos inconstantes, parece que não saem da cepa torta, vou deixá-los como está. Mas o apóstolo Paulo não fez isso. Ele preocupou-se, de facto, até ao fim, fazer com que o comportamento deles mudasse, com que eles virassem, com que eles deixassem de ser meninos em Cristo. E isso só persistindo no ensino, só lembrando constantemente, só batendo na mesma tecla constantemente até eles, de facto, irem e começarem a crescer. Por isso, irmãos, nós vemos que os coríntios são, então, este caso prático que o apóstolo Paulo mostra, que o bom ensino requer firmeza da nossa parte, o bom ensino requer vigia e requer práticas constantes. Pois, caso contrário, irmãos, o ensino, se for mau, ele vai gerar mais mau comportamento e mais mau ensino e mais mau comportamento. Ou seja, o mau ensino vai sempre levar ao comportamento e ao ensino a ser cada vez mais decadente, ser cada vez pior. E, de facto, depois pode vir a acontecer, se persistirmos no mau ensino, vai ser o que o apóstolo Paulo diz na sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, e no versículo 14, ele diz assim: não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, o bom ensino vai levar com que eles deixem de ser meninos inconstantes, sejam maduros, sejam crentes e homens maduros. Vai levar com que, mesmo que venha um vento de doutrina diferente, venha algo diferente, ainda assim eles estejam firmes, não sejam levados conforme isso. Vai fazer com que eles não sejam enganados pelos homens, e homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E como nós vemos, muitos são enganados com astúcia, e se não fosse assim, nós não teríamos hoje seitas como as chamadas Testemunhas de Jeová, foram fundadas por um homem, que curiosamente era um homem que até é mentiroso, porque se os irmãos forem ler a história dele, houve uma dada altura que era o Charles Russell, que ele foi colocado em tribunal por causa de uma das mentiras que ele contava, e uma das mentiras era ele dizer que sabia grego, porque o chamado Escrituras o Novo Mundo das Sagradas Escrituras, a Bíblia corrompida das Testemunhas de Jeová, que eles dizem que são inspirados de um grego antigo, que é do chamado, se não me engano, é o Textus Receptus, já não me engano. Não é outro. Eu lembro da história que esses... Quais? Hort West. Se não me engano, essas escrituras tinham sido jogadas no lixo, e alguém tinha encontrado no lixo, e eles começaram a traduzir,
e supostamente ele diz que participou nessa tradução e que isso levou a uma compreensão diferente. Mas ele tinha sido colocado em tribunal porque ele tinha dito que sabia grego, mas a verdade é que não sabia, porque ele em tribunal colocaram várias questões, nomeadamente ele citar o alfabeto grego do início ao fim, e ele mal chegou à primeira letra, a alfabeta, mal chegou à primeira, e ele assim, eles lá perante uma questão tão simples conseguiram provar que ele de facto era um mentiroso. Mas notem que ele, ensinando com astúcia e enganando fraudulosamente, levou às chamadas testemunhas de Jeová, que ainda hoje permanecem tantos anos depois já dele morrer. E vemos que, se não houver um ensino correto, irmãos, vai haver casos destes, os chamados testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia, que também vem uma seita também de alguém que diz que teve visões, os mormons também dizem alguém que diz que teve visões, e de facto se o ensino não for correto, irmãos, vai haver de facto meninos inconstantes que vão ser levados por todo o vento de doutrina, e daí vão ser enganados de forma astuta, vão ser enganados e vão ser de facto haver prejuízo para almas deles, e até para almas de descrentes, porque nós muitas vezes procuramos ensinar corretamente, mas depois vêm alguns que ensinam de forma errada e estragam o nosso trabalho. Daí, irmãos, ter de haver persistência da nossa parte. Que de facto, irmãos, o Senhor nos ajude e nos ajude a nós permanecermos no ensino correto, porque o ensino correto vai trazer frutos tremendos. E nós muitas vezes perguntamos porque é que não há frutos da nossa obra. Se calhar não há frutos da nossa obra porque o nosso comportamento é mau, e porque ou aprendemos mal, ou fomos ensinados de forma má, ou andamos a ensinar erradamente. E de facto que o Senhor nos ajude a permanecermos nisso e a sermos constantes, porque só sendo firmes e constantes nós vamos abundar na obra do Senhor. E que o Senhor nos ajude.